Olá, pessoal! Vamos então para o nosso último vídeo, falando hoje, agora, né, de franchising e de arbitragem. Veja, a equipe trouxe na apresentação de franchising de que franchising não é exatamente um sinônimo de franquia. Franchising seria um modelo e aí dentro do franchising teria ali um contrato de franquia. Eles não estão errados, mas aqui, para o nosso entendimento do direito empresarial, do direito comercial, nós vamos interpretar como sinônimos, beleza? Então, partindo do pressuposto que todo empreendimento tem risco empresarial, a ideia ali desse contrato de franquia seria basicamente estabelecer ali os principais aspectos e regular ali uma empresa para que esse risco seja de alguma forma minimizado. Inicialmente, ele tinha previsão na lei de 94 e foi atualizado, então, pela lei de 2019, beleza? Aí o artigo 2º dizia lá, franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia, de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado o vínculo empregatício. Veja, já havia aí previsão do vínculo empregatício. Aí a gente teve ali a atualização, né? Atualmente, a lei estabelece no artigo 1º o seguinte: esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial pelo qual um franqueador autoriza, por meio de contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados aos direitos de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar a relação de consumo. Olha lá, então agora a gente trouxe, né, a partir de 2019, uma previsão expressa, porque isso aqui dava muito o que falar, ou vínculo empregatício, então também, né, ali ele, na verdade, o vínculo empregatício manteve o que a lei de 94 já previa, mas a relação de consumo foi trazida aqui de forma expressa. Em relação ao franqueado aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Então, bem importante aqui. Franqueado. O franqueado ele tem benefício de aproveitar a fama do franqueador e a experiência administrativa e empresarial, porque ele vai, de certa forma, copiar ali, né? Utilizar como modelo esse padrão ali utilizado pelo franqueador. E o franqueador também consegue expandir seus negócios, a marca dele é mais visível, ele consegue ter mais visibilidade da marca, ele consegue ter ali mais pessoas usufruindo e, obviamente, também ele continua lucrando, mesmo, né, tendo ali essa opção ali de que outra pessoa administre, né, no ponto de vista do modelo de negócio, ainda é o seu. Temos a COF, que é a Circular de Oferta da Franquia. Muito importante saber aqui o que é a COF? É um documento desenvolvido pelo franqueador, é o franqueador que desenvolve esse documento e vai ter ali todas as condições gerais do negócio, principalmente em relação aos aspectos legais, obrigações, deveres, responsabilidades, precisa ser criterioso, claro, conciso e completo. Ou seja, basicamente o que a gente vai falar ali, que seria o pacto, o acordo ali entre eles, definindo quais são as condições para que o franqueado ali possa utilizar ali todo aquele aparato ali do franqueador, seja ele intelectual, seja ele modelo de serviço, enfim, seja a própria distribuição dos produtos. A franquia, né, nesse sentido ali do contrato de franquia, até, né, em se tratando da franchise de uma maneira geral, a gente não tem só essa circular de oferta e franquia e pronto. Eu tenho também outros contratos que estão envolvidos, como cessão do uso de marca ou patente, distribuição exclusiva, as próprias questões ali relacionadas a
especificamente relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, como é que vai funcionar essa questão para, de repente, se utilizar disso no futuro. Enfim, a gente pode ter vários contratos ali subsidiários a essa franquia. Basicamente, 3 contratos. O engineering, que seria o franqueador orienta o franqueado de todo o processo de montagem e planejamento do estabelecimento. O management, que seria o franqueador orienta o franqueado no treinamento da sua equipe de funcionários e na gerência de sua atividade. E o de marketing, o franqueador orienta o franqueado a respeito dos procedimentos de divulgação e promoção dos produtos comercializados. Ou seja, eu posso contemplar tudo isso, eu posso contemplar apenas um desses, e isso vai ser definido entre franqueador e franqueado necessariamente, né? E como eu falei, são basicamente 3 contratos, podem ter mais e podem ter menos. Há uma subordinação, mas apenas da organização da atividade do franqueado, ou seja, ele segue orientações do franqueador. Vamos pensar lá, vou abrir uma franquia do McDonald's, eu vou seguir ali as orientações do franqueador, mas eu não tenho uma subordinação em relação a ele, eu não preciso cumprir ali, eu não tenho ali nada no sentido de que é como se fosse uma relação de emprego, de trabalho em relação a esse franqueador, certo? Então, se não tem uma relação de trabalho, então, de repente, é uma relação de consumo, porque o franqueador é muito maior e ele é hipersuficiente em relação ao franqueado. Não aplica o CDC e, como eu falei, já está estabelecido ali no caput do artigo 1º da lei de franquia atualizada, né, da de 2019, em que não há relação de consumo, e se não há relação de consumo, eu não aplico o CDC. Destaques, então, ausência de relação de consumo entre franqueador e franqueado, inexistência de vínculo de emprego com o franqueador, inclusive no que tange aos empregados do franqueado, inclusive no que tange também ao treinamento, e possibilidade de sublocar o ponto comercial pelo franqueador para o franqueado. Então, basicamente, os pontos principais ali da franchising, né, ou ainda o contrato de franquia, seria isso. Aí a gente viu várias discussões, né? A equipe trouxe discussão a respeito da incidência do ISS na franquia, se seria ali, né, uma prestação de serviço ou seria meramente uma cessão. Enfim, achei bem interessante esse ponto. Também a gente viu ali alguns exemplos de franquia, então lá a ideia do Tropical Banana, né, e várias outras franquias que às vezes não deram certo porque não vingaram ali, ou porque o produto ou serviço acabou se tornando defasado. Enfim, são aí questões importantes para a gente pensar em franquia. Beleza? Vamos falar então agora de arbitragem. A arbitragem é um método alternativo de solução de conflitos, mas não é igual uma conciliação ou uma mediação. A gente não vai ter aqui um acordo, a gente vai ter aqui a escolha de uma pessoa para agir como árbitro e para dar a decisão para o litígio ali entre as partes. Então, é utilizado como forma de resolver litígio entre pessoas com mais celeridade e especialidade, além do sigilo da decisão. Muito utilizado em grandes empresas, contratos relevantes, contratos internacionais. Eu tenho uma ausência de uniformização internacional que torna ali essa arbitragem mais interessante. Ou seja, às vezes eu tenho uma divergência muito grande de posicionamento da legislação daqueles países que estão ali se relacionando. Então, um país entende que é lícito tal coisa, outro país entende que não é lícito. Então, por que não, no momento em que a gente vai fazer um contrato internacional, a gente eleger ali que, se houver algum tipo de conflito, esse vai ser solucionado pela arbitragem possível. Diferença aqui entre os 3, então, eu sempre falo que às vezes as pessoas confundem arbitragem com mediação e conciliação e acham que a arbitragem também é uma forma de acordo e não é. Mediação, o mediador facilita o diálogo entre as partes, mas são elas que apresentam as soluções. Conciliação tem uma participação mais efetiva do conciliador e o conciliador pode sugerir soluções, mas nas duas eu tenho acordos. E a arbitragem, as partes indicam árbitros que irão dar a solução para o caso, ao invés de levá-lo ao judiciário, ou seja, na arbitragem eu não tenho acordo, eu tenho alguém que decide, que julga ali, mas esse alguém não é o juiz, não é o judiciário.
A gente tem a lei, então, de 96, que teve alterações pela lei de 2015. Preciso que os litígios envolvam pessoas capazes e de direito patrimonial disponível. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, isso está previsto lá no artigo 1º da lei, ou seja, se a gente vai falando de interesses de direitos patrimoniais indisponíveis, eu não posso estabelecer arbitragem. Da mesma forma, se eu tiver alguma das pessoas incapazes, não posso, né, seja relativa absolutamente, não posso agir com arbitragem. E aí a gente tem a súmula 485 do STJ, que diz que a lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. Ou seja, a lei de arbitragem, ela tem a sua atualização recente, se a gente for ver, né, relativamente recente, mas se de repente eu tenho algum contrato que definiu a cláusula arbitral antes da edição da lei, ainda assim vai ser aplicada essa lei para esses contratos. Então, essa alteração legislativa de 2015, ignorem o zerinho aqui, permitiu à administração pública direta e indireta a utilizar-se da arbitragem em conflitos de direitos patrimoniais disponíveis. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, está previsto aí na legislação essa possibilidade do poder público também atuar ali utilizando-se desse meio de solução de conflito. As partes podem escolher as bases para decisão arbitral, isso está lá definido, né, no próprio artigo também da legislação. Então, eu posso definir ali como é que vai ser, quais são os usos, os direitos, quais são ali a base que vai envolver a discussão e a decisão ali pelo árbitro. E esse árbitro pode ser qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Na arbitragem pública, será sempre, a arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Então, eu preciso necessariamente que mantenha ali essa publicidade para não ter nenhum prejuízo para a administração pública, no sentido ali de um sigilo de algo que precisa, né, pelo próprio portal da transparência, enfim, eu tenho essa publicidade muito presente na administração pública. Aí eu tenho a possibilidade ali, a convenção da arbitragem. Posso definir ela com uma cláusula compromissória ou como um compromisso arbitral. Qual que é a ideia? A cláusula compromissória eu faço ali de forma antecipada. Então, é a convenção estabelecida pelas partes em que se comprometem a resolver eventuais e futuros conflitos por meio da arbitragem. Então, eu faço um contrato e eu digo, se por acaso a gente tiver alguma divergência, essa divergência será resolvida por meio da arbitragem. Isso é cláusula compromissória. Mas pode acontecer, vamos ler aqui o que diz a cláusula compromissória. Cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Isso aqui é interessante, né? Porque, de repente, eu enfio lá no contrato de adesão uma cláusula da arbitragem. A gente viu na aula os colegas falando que a arbitragem, a Câmara de Arbitragem, ela tem um custo elevado, não é tão barato. No judiciário eu posso pedir justiça gratuita, na Câmara de Arbitragem não, né? Então, se tiver um contrato de adesão, vai só valer a arbitragem, a cláusula, né, compromissória, só vai valer a arbitragem se o próprio consumidor ali, né, no sentido daquele aderente, ou melhor falando, o hipossuficiente, aquele que não teve possibilidade de discutir ali essas cláusulas do contrato de adesão, se ele tomar a iniciativa ou então ali se ele concordar expressamente ali com a sua instituição numa forma específica. 2 segundos. Aí.
Então, nesse sentido, é a cláusula compromissória que a gente joga para o futuro. E aí eu tenho o compromisso arbitral, que, na verdade, eu estou falando do presente. O compromisso arbitral é a convenção entre as partes diante de um litígio já existente. Então, enquanto o compromisso arbitral eu jogo para o futuro, enquanto a cláusula compromissória eu jogo para o futuro, o compromisso arbitral eu tenho já o litígio no presente e eu escolho ali com a outra parte submeter essa discussão à decisão arbitral. Ignorem aqui. Beleza? Está lá previsto também no artigo 9º, o compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos perante o juiz ou tribunal onde tem curso a demanda. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por 2 testemunhas ou por instrumento público. Então, veja, eu posso, com um processo judicial já em trâmite, escolher mudar para a arbitragem. Ou seja, nós escolhemos no processo e nós firmamos um compromisso arbitral em que nós decidimos ali que agora a decisão vai ser por meio da arbitragem. Então, isso é possível. Posso fazer isso de forma judicial ou extrajudicial, beleza? Mas é estranho fazer isso de forma judicial, né? Se eu entrei judicialmente, a tendência é que eu espere a decisão do próprio juiz. Às vezes acontece, como eu falei, de no meio do processo se perceber que é preciso de uma perícia e a perícia ser um valor elevado e, de repente, as partes concordam em escolher um árbitro, que seria ali o próprio, que tem ali especialista, né, o próprio especialista nesse assunto, por exemplo, o engenheiro, que aí ele vai tomar a decisão dizendo quem que está certo. Então, nesses casos, é possível que o processo esteja em andamento, o compromisso arbitral seja a convenção feita ali de forma judicial, né, no sentido de que o litígio já é judicial, e aí eu levo ele para discussão na arbitragem. Decisão arbitral, o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário, e aqui é importante, não fica sujeita a recurso, então, ou seja, ela é irrecorrível, e constitui título executivo judicial. Ontem teve uma controvérsia na aula falando sobre isso e todos nós incorremos em erro de falar o contrário. Mas o título executivo ele é judicial. Isso está previsto lá no artigo do Código de Processo Civil, artigo 515. Vamos escrever aqui, tá acabando. Artigo 515, inciso 7º do CPC, e também ali nós temos uma previsão na lei de arbitragem, o artigo 31 da lei de arbitragem, que fala também a respeito dessa sentença ali proferida pelo árbitro. Importante dizer que o árbitro é juiz de fato e de direito na arbitragem, mas nós chamaremos ele sempre de árbitro. E ele não precisa passar por um concurso público, ele não precisa ser magistrado, ele sequer precisa ser bacharel em direito, certo? Eu preciso ali necessariamente que ele seja bacharel em direito se eu tiver alguma característica específica ali do caso em tela. Senão, ele vai ser o expert, ali, o especialista que vai julgar e que vai decidir ali o litígio objeto da discussão na arbitragem. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí qualquer... Nossa, desculpe ter me alongado, né? Demorei muito. Na verdade, eu dei quase como se fossem aulas sobre o tema. Não consegui fazer em revisão. Percebe-se que eu tenho uma dificuldade muito grande de sintetizar. Mas depois aí me avisem quem conseguiu assistir, se conseguiu assistir todos os vídeos, se gostou, se achou bacana. Estudem, eu vou deixar lá os vídeos, né? Todos os vídeos eu vou deixar no AVA. Vou deixar também o material de consulta, não só dos slides, mas como uma doutrina
com as páginas específicas do tema, para quem, de repente, gosta de estudar lendo, é importante também e é interessante a leitura, tá bom? Ótimos estudos para vocês, ótimo final de semana para quem estiver assistindo no final de semana, e a gente se vê no dia da prova. Até lá, boa prova a todos e todas, estudem e com certeza aí vamos ter vários gabaritos na sala, vários 10, tá bom? Um abraço, gente, até mais. Obrigada aí pela atenção e pela companhia.